Bom, pessoal, muito bom dia. É um prazer e uma honra estar aqui compondo essa mesa para falar de um assunto que me é tão caro e para poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. O ano, então, era 2019 e eu estava numa sala de espera para concorrer à posição de professora de inglês bilíngue. Eu já dava aulas de inglês há 10 anos, numa mesma empresa, e eu estava precisando muito de novos desafios. Então, eu fui atrás desse novo emprego, estava ali esperando. Enquanto eu estava na sala de espera, eu achei uma revista onde estava dizendo Educação Holística. E, nessa época, eu já fazia cursos na área de terapias integrativas e no desenvolvimento pessoal. Então, a palavra holística sempre me chamou muito a atenção, e naquela hora eu falei, que legal essa revista. E comecei a folhear ela, até que eu me deparei com uma pesquisa da Oxford University, feita com mais 2 outras instituições de ensino e pesquisa, que são a Pearson e a Nesta. E nessa pesquisa, eles falavam sobre as habilidades mais importantes para o mercado de trabalho até 2030. E eu fiquei tão maravilhada com a revista que eu fechei e pensei, nossa, essa revista vai ter muita utilidade para mim, melhor do que ficar por aqui. Olhei para um lado, olhei para o outro, não me julguem, e botei a revista dentro da minha bolsa. Eu consegui um emprego, fiquei mais 1 ano como professora de inglês nessa grande escola e decidi que eu não queria mais fazer isso. Decidi que eu queria trabalhar com desenvolvimento emocional e habilidades humanas de uma outra perspectiva. E eu estava certa. Aquela revista ela foi o embrião dos projetos que eu escrevi e foram aprovados pela Erasmus, lá na Europa. E foram projetos muito incríveis, porque eu tive a participação de jovens e adultos interessados em desenvolver as suas próprias habilidades socioemocionais através da educação não formal, como o mindfulness, o yoga e a comunicação não violenta. Em contrapartida, aqui no Brasil, especialmente em Salvador, eu sinto o desafio das próprias empresas e escolas, essa resistência de trabalhar as habilidades socioemocionais. Ainda que para as escolas que têm a orientação da BNCC de ter o desenvolvimento dessas habilidades, isso não é feito. Voltando à pesquisa, essa pesquisa ela traz 10 importantes habilidades para esse mercado de trabalho até 2030. Mas eu geralmente focava nas 5 primeiras habilidades por sentir que elas eram mais tangíveis e mais fáceis de serem acessadas. A primeira delas é a autenticidade ou originalidade. Esse é um requisito básico da criatividade. E a criatividade, como uma habilidade socioemocional, além de prática, ela é uma habilidade multifatorial. E essa habilidade multifatorial precisa de uma infraestrutura emocional. Nesse sentido, quando eu falo sobre infraestrutura emocional, eu estou falando primeiro do processo de autoconhecimento, que começa, mas não termina. Então, quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando do primeiro pilar da inteligência emocional, que é a autoconsciência, ao mesmo tempo que eu preciso também de autoestima para bancar essa minha autenticidade. Só que a autoestima ela é um processo, e eu vou falar mais sobre isso. E eu preciso dessa autoestima fortalecida, inclusive para a próxima habilidade, que é a fluência de ideias. A fluência de ideias é a capacidade do indivíduo conseguir fluir várias ideias para o meu receptor, para eu conseguir encontrar a solução certa. Só que, muitas vezes, pelo medo do julgamento, justamente uma autoestima que está ali enfraquecida, eu não consigo expor. Então, a fluência de ideias depende também dessa autoestima, mas vai depender da terceira habilidade, que é a aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa, para mim, é hoje um dos ativos mais importantes da atualidade. É a capacidade do indivíduo se manter atualizado no seu próprio conhecimento, mas também ampliar repertório. E é sobre isso que é a criatividade, ampliar repertório. Eu preciso de mais inputs, eu preciso ter esse repertório de informações para conseguir ter ideias novas e inovadoras. Então, o aprendizagem ativo ele é algo que, na atualidade, é importante, vai ser para o futuro, e dentro dos ambientes corporativos é muito importante para os líderes, porque eles não só vão ficar se atualizando sobre a própria técnica, mas também precisam de técnicas para gerir as pessoas, tomar melhores decisões. O que me leva à próxima habilidade, que é a tomada de decisão. Geralmente, existe uma má interpretação sobre o processo de tomada de decisão. As pessoas elas acreditam que pessoas muito racionais é que tomam as melhores decisões. Mas se a gente olha um pouquinho mais a fundo do que significa essa racionalidade, a gente vai ver que as pessoas que são racionais demais
Na verdade, são pessoas medrosas. São pessoas que estão guiadas pelo medo e, por isso, para evitar completamente qualquer exposição àquelas fontes de medo, eu preciso pensar bastante. Mas aí eu vou para o cérebro e penso na interconectividade dele. Vou falar de forma bem simples, tá, gente? Essa tomada de decisão, ela precisa do segundo pilar da inteligência emocional, que é a autorregulação. A autorregulação seria essa capacidade de nomear os próprios sentimentos, as próprias emoções, algo que já vai, por si só, modular a nossa reatividade, mas eu respondo ao mundo de maneira melhor adaptada. E quando eu falo melhor adaptada, eu não estou falando de maneira docilizada, mas de maneira saudável para mim e para o mundo. Talvez para o mundo nem tanto, mas para mim sim. E quando eu vou falar sobre esse processo de autorregulação, eu vou lembrar do meu cérebro. Eu tenho uma área que está pronta para decidir, na verdade, para analisar e depois decidir, que é o córtex pré-frontal, que analisa padrões, e ela é influenciada pela minha região límbica, pela minha amígdala. Então, quanto mais fortalecido tiver o meu córtex pré-frontal, e isso vem justamente de uma educação emocional, a gente tem que lembrar que a inteligência cognitiva, ela vem da inteligência emocional como base. Então, quando essa autorregulação ela é bem-sucedida, eu tenho capacidade de tomar melhores decisões. Decisões mais claras e assertivas. Só que eu quero fazer aqui um adendo muito importante. Eu falei alto durante praticamente toda a minha fala. E quando eu falo tanto de autoestima quanto autorregulação, essa palavra auto nos induz ao erro, no bom juridiquês, que a gente precisa desenvolver isso por si só. Mas isso não é verdade. Quando um adulto vai falar que ele tem questões de autoestima, eu sei que foram as dinâmicas familiares, ali no primeiro em contato, da primeira infância, segunda infância, que ditaram aí o fortalecimento ou enfraquecimento dessa autoestima. Então, autoestima é, antes de tudo, referencial e não autorreferencial. É a mesma coisa com autorregulação. Na autorregulação, tem pesquisas que mostram que as crianças que foram criadas em lares com segurança psicológica, elas conseguem se autorregular melhor. Mas os lares em que houve abuso físico, abuso psicológico, onde as crianças não tinham a possibilidade de falar sobre seus sentimentos, essas pessoas se tornaram adultos e até adolescentes que não tinham essa capacidade da regulação emocional. E por isso, é importante a gente lembrar, por exemplo, que quando Darwin fala sobre a teoria da evolução e o quanto a questão da competitividade é algo que está presente, né, seria algo da nossa natureza, eles extrapolaram uma visão e esqueceram do aspecto biopsicossocial, no caso do psicossocial. Nós somos neurobiologicamente programados para conexão. É por isso que a gente tem tanto medo do julgamento do outro. É por isso que o nosso desejo de ser aceito é quase visceral. Eu preciso do outro para cooperar. Inclusive, estamos todos aqui nessa sala porque sobrevivemos através da cooperação. Então, quando alguém me pergunta qual a importância das habilidades socioemocionais, é claro que as pessoas esperam que eu diga que é justamente para o mundo corporativo, para que as pessoas lidem melhor com esses problemas. E onde está a máxima que diz que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e são demitidas pelas suas habilidades socioemocionais. Mas nós temos que lembrar que tanto o mundo corporativo quanto a escola, eles são reflexos da nossa sociedade. Então, as habilidades socioemocionais, elas são importantes para nós enquanto humanidade, justamente para que a gente consiga mudar do paradigma de competição para cooperação. O que me leva, então, para a última e quinta habilidade, que são chamadas em si as habilidades socioemocionais, como empatia, compaixão e a comunicação. Quando eu falo sobre empatia e compaixão, muitas vezes isso gera um frisson nas pessoas que olham de cara feia. Mas nós temos áreas no cérebro próprias para essas emoções que precisam, essas habilidades, que precisam justamente ser trabalhadas em coletivo. Então, essas habilidades, como a empatia, a compaixão, precisam ser vivenciadas tanto na dimensão interpessoal como na dimensão intrapessoal. E como eu disse anteriormente, para essa dimensão intrapessoal existir, eu preciso de referência, eu preciso de treino, eu preciso de instrução. E aqui eu trago um grande nome da psicologia positiva e da educação positiva, que é o Alejandro Adler.
Ele traz conceitos da psicologia positiva para a educação positiva, no intuito de preencher as lacunas deixadas pela educação formal no tocante às habilidades socioemocionais. E ele diz que a gente precisa levar a sério o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e do bem-estar com a mesma seriedade que a gente leva o crescimento econômico. E isso não é algo político, mas é um novo paradigma. Obrigada.